Nós temos olhado na nossa série de pregações à noite sobre os improváveis, e aí olhando eu e você como um improvável, totalmente improvável, né? A gente meio esquisito, meio estranho, mas ainda assim sendo improvável, Deus nos usa, Deus nos capacita, Deus nos instrumentaliza se nós obedecemos a Ele. E nessa noite a gente vai falar de uma outra pessoa, de um outro homem na palavra de Deus, fundamental na palavra de Deus, porque foi instrumento que é diferente, porque às vezes você olha e pensa assim, a pessoa não é apta, ela seria um improvável, porque ela não teve estudo, ou porque ela é meio durona, ou porque ela não isso ou não aquilo. Mas nós vamos hoje olhar para a história de um homem que seria um improvável, porque ele cumpria uma função ao contrário do cristianismo, ao contrário do evangelho. Alguém que eu e você olharíamos hoje lá fora na rua, ou alguém que olhasse para mim e para você em algum momento e diria assim, isso aí nunca, esse aí nunca vai se entregar aos pés do Senhor. Nós vamos olhar para a história de Paulo, né? Nós vamos olhar primeiro para Saulo e depois nós vamos olhar na transformação daquilo que Deus fez para este homem que perseguia cristãos, para esse homem que tinha o prazer em destruir os cristãos, em matar de fato cristãos, e que depois vira um grande pregador do Evangelho, e que até hoje é contestado pela sua dureza, não, pela forma radical que Paulo coloca a palavra de Deus, do sim, sim, do não, não, e a quantidade de citações que a gente faz da palavra de Deus através de Paulo. Mas antes disso, eu quero relembrar você que o texto bíblico da primeira pregação que eu fiz em janeiro, falando desses improváveis, é aquele texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 18 a 31, quando a palavra fala sobre o poder e a sabedoria de Deus. E lá o texto diz assim, 1 Coríntios 1, 18, 31. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E eu me lembro que nessa pregação nós refletimos muito sobre isso. Então não é que é loucura para quem não entende. E para mim e para você é sabedoria não porque nós somos melhores, porque nós em algum momento entendemos. E as pessoas, na medida em que vão caminhando e vão entendendo, então a morte de Cristo, viver o Evangelho, não é loucura, mas é algo extremamente adequado para hoje, para ontem, para hoje e para amanhã. Porque nós começamos a entender de fato a nossa missão aqui. No verso 19 diz assim, pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creram e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso, aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é a mais forte do que a força humana. E esse texto traz este embate, ou esse confronto do que é sábio e do que não é sábio, mas resumindo este texto para mim e para você, a partir do momento que nós entendemos Jesus, a partir do momento que nós nascemos para sermos adoradores dele, a partir do momento que nós entendemos quem nós somos e quem ele é, né, um Deus de perto, a gente começa a entender Deus, mesmo, por exemplo, vou pedir permissão a Edneia, né, no momento desse de dor, mas eu não tenho dúvida que em nenhum momento ela deixou de crer no poder desse Deus. O que talvez para alguns olhasse e dissesse, isso é loucura, mas não é loucura, nós sabemos, e a palavra é muito clara, daquilo que Deus faz pela soberania dele, e que eu e você não vamos conseguir manipular ele, como eu falei domingo passado na pregação, mas nós vivemos na obediência deste Deus, sabendo que ele tem preparado algo perfeito para a nossa história. Eu não sei se foi no domingo passado ou no outro, acho que foi no passado, que eu comentei sobre a tal da coxa de retalho que o cristiano fala, que às vezes a gente não entende mesmo, e nem tem que entender.
E não tenho que pedir a Deus para nos dar explicação, porque nós não somos senhores, nós somos servos. Mas quando Ele junta os fios, né, e aquilo fica perfeito aos nossos olhos, mesmo que tenha doído, que tenha sofrido, mas nós sabemos que Ele é soberano. E a gente não consegue entender muito isso, e aí essa loucura que talvez eu e você testemunhamos do Evangelho, e as pessoas lá fora nos olham e dizem assim, mas como que pode, né? E é claro que esse testemunhar dele não é sempre com um sorriso, sempre cheio de alegria, mas na maioria das vezes a gente pode estar ali com o coração apertado, mas sabendo da soberania dele. E ele continua sendo Deus. E ele continua, a sua palavra continua não sendo de entendimento para os sábios, mas ela é de entendimento para todo aquele que se debruça diante da palavra dele, que dobra o joelho diante dele, pede para que ele se revele, para que ele fale. A gente entende que essa série, por exemplo, que nós estamos falando de improváveis, né, das coisas que nós olhamos para nós, e você olha para você e eu olho para mim, assim como esses homens provavelmente se olhavam em algum momento da história, e eles jamais se viram ou se viriam como aptos para servir, para fazer, para testemunhar, mas Deus, quando mostra o poder dele através desses homens, a gente tem eles então citados aqui. E eu gosto de pensar, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, e nós estivéssemos vivendo neste tempo, será que o nosso nome estaria aqui? É claro que muitos que também serviram ao Senhor não estão citados aqui. Não é para se aparecer, mas será que a gente teria feito essa caminhada nessa obediência e seríamos nós? Mas ainda hoje a história continua sendo pregada. Hoje, a história continua sendo contada e nós precisamos continuar a fazer parte para levar este Evangelho. Ontem eu estava fazendo um estudo sobre Saulo, e aí eu disse para a Tânia assim, sempre que eu penso no Saulo, eu tenho dificuldade de pensar no Saulo, eu penso no Paulo. Sempre que eu penso no Paulo, eu penso em que momento no Evangelho ele é citado, mas ele não é citado nos Evangelhos. Ele começa a ser citado lá no livro de Atos, depois da morte de Jesus. Diz os escritos, e inclusive hoje eu vi que aquele filme Paulo, como que é o nome dele? Paulo... É um filme bem atual, que saiu sobre Paulo, está lá, fazer propaganda aqui, né? Está lá, não é no Netflix não, está no outro lá, acho que no Amazon. Assista lá esse filme, vale a pena. Nós assistimos no cinema, acho que há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. Ele traz a trajetória aqui de Paulo, mas é bem legal porque ele é bem atual. A história de Paulo é antiga, mas o filme traz de uma visão muito atual. Inclusive Lucas com ele no presídio, lá dentro, no porão, falando sobre as coisas de Deus. Assista, vale a pena, porque a gente vê a convicção que Paulo teve em se manter firme no propósito, em ser então perseguido pelo Evangelho e levar o Evangelho de Cristo. E entendendo que Paulo, assim como eu e você, não esteve cara a cara com Jesus como os discípulos tiveram, mas ele ouviu e ele teve um encontro tremendo assim com Jesus, assim como eu e você podemos ter. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 58, começa a falar sobre Paulo, ou melhor, sobre Saulo. E lá fala do momento da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, Estevão era um dos discípulos. E lá fala que Saulo concordou com a morte, ou com a forma da morte dele. Então, deixa eu achar aqui, Atos 7, verso 58, diz assim... depois jogaram fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então aqui ele está contando quando Saulo, aqui depois que se transforma no grande evangelista, naquele que leva a palavra de Deus, no grande homem de Deus, aqui vendo uma tragédia, uma perseguição, e aqui no verso 60 diz assim, Estevão, depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado, e depois disso ele morreu, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Aqui mostra o coração de Saulo aqui, roxo, peludo, sem o evangelho, como o meu e o seu, quando ainda não tinha o evangelho. Não era nem de pedra, era um coração mesmo peludo lá, que o amor de Deus não chegava. Depois, quando nós vamos no capítulo 8, diz que Saulo fazia tudo para acabar com a igreja.
Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, jogava na cadeia por perseguição à igreja de Cristo. Olha lá, capítulo 8, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, a igreja começou a sofrer grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Olha aqui, na minha versão ele diz, ele se esforçava. Quer dizer, não era algo que ele fazia de qualquer jeito, ele empenhou tempo para entrar de casa em casa. Imagina nós aqui, você que está aí na tua casa, nós como cristãos, alguém bate na porta da tua casa e pergunta assim, você é servo de Cristo? Você se denomina cristão? Eu espero que vocês vão dizer que sim, né? Em nome de Jesus. E daí Saulo ia dizer assim, então vem comigo que eu vou te levar preso. Porque você, né? E não tinha como espernear. E nessa época a crueldade, como a gente vê, por exemplo, com a morte de Estevão, era muito difícil. E Saulo se dedicava a fazer isso. Eu não sei se você já olhou algumas pessoas, né? E que você vê, tem algumas pessoas que são cruéis. Tem algumas pessoas que a maldade delas tem um requinte maior, né, de ruindade, de crueldade. Eu e você também não somos santos, não. Mas algumas pessoas, a gente olha e a gente diz assim, nem Cristo dá conta, mas dá. Tá? A gente precisa mudar esse termo. Aquela história assim, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Porque quem nos endireita é Cristo. Só depende da gente aceitar. Exceto se eu e você não permitirmos, Ele não vai nos transformar. Quantas pessoas você já conheceu que viveram no crime, que já viveram de uma forma muito terrível nesse mundo, mas que quando tiveram um encontro real com Jesus, teve a sua vida transformada? Né? Nós já conhecemos vários assim, pessoas que realmente se converteram de verdade. Não é uma mentira, não é um engano, não é por um tempo. Eu imagino, gente, no meio dos batistas tem um trabalho muito grande, não só na Cristolândia, mas dentro do presídio. Tanto presídio feminino quanto do presídio masculino. Muitas pessoas saem do presídio de fato convertidas. É claro que a rotatividade, né, assim como é na igreja, é claro que a permanência no Evangelho pode ser assim pequena, assim como é também no meio daqueles por quem nós oramos, mas muitas pessoas têm um encontro real com Jesus no presídio e saem de fato de lá transformados. E nós precisamos olhar para esses desafios e crer no poder do Deus que transforma o coração desse povo. Eu já convivi com algumas pessoas que pregavam lá no presídio e eles contam que a carência afetiva do preso, tanto do homem quanto da mulher, os faz muito receptivos a ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que não é um ministério para mim, de fato não me vejo fazendo isso, exceto se realmente precisasse, né? Deus nos dá dons específicos para isso. Mas se é algo que você gostaria de trabalhar, me fala, porque o trabalho batista é muito ligado nisso e tem várias pessoas indo nos presídios. Alguns anos atrás, a Hannah, nossa filha, fez um vídeo de missões, quando ela estava na convenção ainda, que falava sobre o presídio, e ela filmou aqui no presídio de Curitiba, também em Foz do Iguaçu, num presídio de segurança máxima, e ela contando a coragem dos missionários, e ela entrou lá com eles, dos missionários que entravam e que estavam junto com os presos para levar o Evangelho. Então, quando nós olhamos aqui para Paulo nessa crueldade, a crueldade continua no coração do homem, mas Deus continua transformando. Se Ele transformou a mim e a você, Ele não vai transformar esses? Né? O poder dEle é grande. Nós cantamos aqui, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, inclusive nos corações de quem Ele vai tocar. Depois que a gente vê essa constatação de quem era Saulo, a gente vê a história que eu chamei de confronto ou de conversão de Saulo. Quando ele tem um encontro com Jesus e quando ele começa a ter de fato a vida dele transformada. Você que está aqui, talvez você que nos acompanha, se lembre do momento que você teve o impacto deste encontro com Jesus. Você lembra do dia que você teve, mesmo que você nasceu na igreja, caminhou na igreja, mas um dia os olhos foram abertos. Né? Em algum momento você teve uma percepção de que Cristo era real, que Ele não era infantil, né? Aquele Cristo infantilizado, e você decidiu então caminhar com Ele.
Você lembra do dia deste encontro seu com Jesus? De como foi, o que você sentiu, como ficou o teu coração depois? Né? Alguns dizem assim, eu não tenho um momento específico que eu me lembro disso. Eu até entendo, mas para alguns de nós foi um rompimento assim, naquela hora, naquele momento, né, aquele acordar, como que caindo as escamas dos olhos, e uma mudança de vida gradativa, é claro, ao longo da história, mas uma confiança neste Deus. E aqui nesse texto que eu convido você a abrir a tua Bíblia para nós lermos, ele fala deste momento maravilhoso, em que Saulo então tem este encontro com o Senhor. Palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 9, verso 1 até o 5, diz assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia perder e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Olha só, gente. Neste pequeno texto ele está dizendo que Saulo foi lá para conseguir um alvará, uma autorização, porque ele queria entrar nas sinagogas da cidade e com esse documento ele teria poder outorgado a ele, o poder daquele lugar estava dando a ele o direito de prender e levar para Jerusalém aqueles que seguiam a Jesus. Então ele não ia fazer algo sem uma autorização, ele fazia totalmente embasado e o povo não teria como fugir. E aí no verso 3 diz assim: Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que fazer. Saulo tem um encontro tremendo com o seu, a partir de então, Senhor. Interessante porque algumas pessoas hoje se dizem ateias, outras até nos perseguem por causa do Evangelho, outras não nos perseguem, mas se permitem ser usadas por instrumento de trevas para atrapalhar a igreja de Jesus. E quando eu leio este texto, quando o Senhor fala para ele assim: Saulo, por que me persegue? E aí eu começo a entender, está totalmente fora aqui do meu roteiro, do meu esboço de pregação, que quando eu e você somos perseguidos por causa do Evangelho de Jesus, quem sou perseguido não sou eu e você, mas é o próprio Cristo. Mas quando eu e você somos perseguidos por causa do Evangelho, existe um Deus vivo olhando para mim e para você e cuidando da nossa trajetória. E nós não podemos temer e não podemos nos acovardar, porque da mesma forma que Jesus aqui em espírito entra no encontro com Saulo, ele não vai permitir que a obra dele seja bloqueada ou paralisada, porque alguém se levanta ao contrário, porque ele continua tendo poder para fazer. Quando nós olhamos todos os confrontos que às vezes nós vivemos para fazer alguma coisa, e sempre que a gente persevera, aqui como igreja, por exemplo, a gente vê lá na frente o resultado, a bênção que foi, mas eu quero dizer para você que naquilo que Deus está colocando para você fazer individualmente, naquilo que Cristo tem chamado para fazer, naquilo que o Espírito de Deus tem conduzido você a fazer, quando você começa a ver os levantes, não pare, porque se você parar, você vai dar vitória para demônios, para império de trevas, renegando a este poder deste Deus que te chama, que te sustenta e que vai na frente abrindo caminho. E nós não podemos parar, porque nós sabemos que Ele é vivo, que Ele está presente, que Ele vai continuar a fazer, e nós precisamos continuar a ter essa fé. Esse homem aqui, que perseguia os cristãos, que destruía os cristãos literalmente, ele tem então um encontro real com Cristo. Mas quem era Saulo, não é? Quem era este homem? Dizem que ele era um judeu de Tarso, ele era de uma grande cultura, ele era influenciado pela cultura grega, embora ele fosse fariseu, e é provável que ele tenha estudado em escolas gregas. Ele falava hebreu, ele falava aramaico, ele falava grego, ele era o cara, ele era o homem. Paulo era muito inteligente. Você já conversou com pessoas extremamente inteligentes que não creem em Deus?
que às vezes a inteligência dele vai tão grande que ele não consegue crer em algo tão básico, tão essencial, tão elementar e tão simples como Cristo, mas tão profundo para a nossa vida. Tem pessoas que o seu estudo não permite olhar para esse Cristo que te dá a salvação quando você confessa a Ele, né? Que você não tem que mostrar o teu poder. É difícil para eles entenderem. E talvez Paulo era um desses, né? Ele era filho de uma família rica, ele estudou com Gamaliel, o grande mestre fariseu lá de Jerusalém. Ele tinha nascido como romano, a sua importância, né, e da sua família era grande. A sua irmã lá diz que ela residia em Jerusalém, e eles tinham acesso às famílias dos sumos sacerdotes. Então ele era um cara, além de muito inteligente, muito bem relacionado. Muito bem relacionado, vamos imaginar alguém protegido hoje para fazer aquilo que ele queria, para chegar como ele chega aqui pedindo assim, ó, me dá aí uma autorização porque eu quero destruir esse bando de crente. E aí foi entregue para ele, né, ou seria entregue para ele a oportunidade. Então ele era alguém de uma importância grande, mas ele era alguém perseguidor. Né, como nós vimos aqui, ele perseguiu a igreja de Cristo, como também está lá em Filipenses 3,6. Ele viajava para Damasco com um plano definido, que era de destruir o povo naquele período. Ele queria capturar os cristãos, ele queria aprisioná-los, levá-los para Jerusalém para serem torturados e, quem sabe, mortos, como aconteceu com Estevão. Se vocês assistirem o filme, gente, faz um esforço, assistam este filme, vale a pena. Até vocês lá, meninas, assistam lá, os adolescentes estão aqui, vale a pena. Depois me contem como foi assistir o filme. Eu não posso contar, né? Não posso fazer spoiler, não vou falar. Mas essa tortura que a gente vê os cristãos seguindo, e que a gente já viu em outros filmes, é tão real, nos leva um pouco mais para dentro daquele momento, e às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas, e olhar que este povo não deixava de testemunhar o Evangelho, porque eles iriam para a morte. Porque eles seriam apedrejados, e às vezes porque alguém falou alguma coisinha, a gente já fica, né, meio com o bico torcido, com um cara. Hoje de manhã na pregação, eu falando-se lá de José de Arimateia, que se posicione, não tem medo, e que vai lá e resolve seguir, tirar o corpo de Jesus, e ele se expõe pelo Evangelho, e sem dúvida viveu, eu e o Gabriel agora há pouco na cozinha, conversando sobre isso antes do culto, viveu as dores de assumir um papel. E eu e você, por assumirmos um papel cristão, nós vamos viver dores. Primeiro, no mundo espiritual, que é real, existe uma batalha travada. Segundo, o inimigo vai usar as circunstâncias, as pessoas, para que a gente não queira viver o Evangelho. E aqui Paulo, neste momento que ele tem, então, essa mudança de vida, que ele deixa de perseguir para ser, ou melhor, deixa de ser o perseguidor. Oh, meu Deus! Deixa de perseguir o povo para ser o perseguido. Paulo, então, experimenta, né, daquilo que ele fez. Ele experimenta da crueldade, mas ele não desanima. Então, nesse texto, quando a gente vê ele tendo esse encontro com Jesus, que me emocionou aqui quando eu fui ler esse texto e pensar, gente, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de pessoas que perseguem a igreja de Jesus, porque elas, de novo, elas não estão perseguindo a mim e a você, elas estão perseguindo o próprio Cristo, e Deus é justo e Ele é poderoso para fazer, e Ele não vai querer e Ele não vai permitir que a igreja dele fique limitada, porque existem forças contrárias contra a igreja dele. E a gente precisa ter essa autoridade espiritual, enquanto igrejas individuais, para fazer o avante. Tome essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Não tenha medo. Eu disse hoje de manhã, a gente não precisa ser crente chato. A gente precisa chegar confrontando as pessoas, mas a gente não precisa temer. Né? A gente precisa continuar firme no passo, sabendo que Ele está cuidando. Mas quando Paulo tem então este encontro, e Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele ordena, levanta, entra na cidade, lá será dito o que te cumpre. E aí a gente vê que a partir deste momento, Paulo então começa a obedecer. Aqui o toque do Espírito sobre a vida dele, né? Eu não sei se para você virar Jesus você precisou levar um tombão assim, se você precisou levar um presta atenção daqueles grandes, como foi comigo. Se você precisou levar um confronto, um chacoalhão,
para parar a sua vida, olhar o que você estava fazendo de bobagem, olhar quem ele era, olhar o projeto que ele tinha para a tua vida, para então abrir os olhos e a gente fica meio perdido, né? Senhor, e agora? E agora, por onde que eu vou? O que que eu faço? E aí entra a igreja, né? Nessa direção, nesse norte. Mas eu quero refletir com você alguns pontos em cima, trazendo agora para a sua vida, para a minha vida, aquilo que Deus fez na vida de Paulo, né, agora já Paulo, e aquilo que ele faz na minha vida e na sua, nesses encontros, nessas rupturas. Imagina, se você olhasse Paulo ou Saulo na época, você imaginaria que esse homem se converteria ao Evangelho? Você diria assim, ó, vai se converter e ainda vai estar cheio de livro dele lá na Bíblia, para aquele povo, daqui a 2000 anos ou até enquanto Jesus voltar, ler lá, olhar os ensinamentos, entender a palavra de Deus. Você tem alguém que você olha nessa noite e você acha impossível ele se entregar a Jesus? Se tem, em nome de Jesus, mude a tua visão. Se tem alguém que você olha e que você pensa nela essa noite, e que você pensa assim, para isso não tem jeito, tem. Porque se teve jeito para mim e para você, se teve jeito para Paulo, se teve jeito para Saulo, Cristo dará jeito naquele que abre o coração. Primeiro ponto que eu quero pensar com você aqui é quando Deus muda os nossos planos. Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Quando Deus entrou aqui na vida de Saulo, e que Deus mudou a vida dele, Deus mudou os planos dele. E quando Deus muda os nossos planos, às vezes a gente fica meio indignado, porque a gente já tinha toda uma trajetória, toda uma história, todo o que fazer, e aí a gente precisa entender neste momento então, que se eu estou tendo este encontro com Ele, quem governará não sou eu, mas é Ele. E aqui, quando Saulo, né, tinha até essa caminhada, quando ele tem este encontro, ele tinha um plano definido do que ele ia fazer a vida dele. O que Saulo estava indo fazer no momento em que ele está indo para Damasco? Ele estava indo pegar uma autorização para perseguir cristãos. A partir desse momento, Jesus vem e transforma não só a vida, mas o projeto e os planos que ele tinha. Ele estava comprometido com a crença dele, ele estava convicto, e ele não abriria mão do projeto dele, de perseguir os cristãos. Ele estava indo para fazer de fato aquilo que o coração dele queria neste momento. E a primeira coisa que Deus faz na minha vida e na sua, quando a gente tem um encontro com Ele, ou mesmo para nós que estamos já nessa caminhada com Ele, Deus tem planos, Deus tem projetos, e eles são da forma dele e não da nossa. Deus tem uma forma de fazer, de novo, que eu e você não entendemos, mas nós precisamos confiar que o projeto dele é melhor do que o nosso, mesmo que a gente não entenda, que o caminho dele, ou a ruptura, ou não, ou sim é dele, e que ele olha para nós com soberania e ele sabe o que é melhor para nós. A gente tem falado tanto disso aqui que talvez se torne até um pouco cansativo, mas como eu e você nos comportamos diante de uma contrariedade? Diante de um não de Deus, como que eu e você temos nos comportado? De novo, às vezes a gente age como criança, a gente quer espernear, a gente quer decidir, e Ele vai deixar. Se você quer tomar as suas decisões, se eu quero tomar, Deus vai deixar. Deus não vai nos obrigar, mas nós vamos recolher consequência da nossa escolha. Mas Ele vai estar ali do lado, avisando, falando, dizendo, cuida, abre os olhos, como a gente vai ver que Saulo viveu aqui. Mas ele tem um projeto diferente. Se nós então seguirmos a ele, a gente precisa buscar qual é a vontade dele. Ele precisava aqui, Saulo, ser quebrantado. De alguma forma ele foi humilhado, ele precisou ir com o rosto em pó para poder entender, e dizer, quem és tu, Senhor? Alguns de nós, talvez já como cristãos, temos o orgulho tão grande na nossa vida. E aqui, se eu e você dissemos, Senhor, faz a tua vontade, Ele vai nos permitir com a cara no chão, para quebrar o nosso orgulho, para tratar o nosso coração, porque senão nós não vamos refletir Jesus. Há muito tempo atrás, eu disse assim, eu não sou orgulhoso, e alguém disse, sim, você é. E eu fiquei extremamente indignado com aquilo. Você consegue se olhar e ver o orgulho, e às vezes a gente tem até um orgulho cristão. O orgulho do que eu faço, o orgulho do que eu sou, o orgulho do que eu vivi, o orgulho disso, o orgulho daquilo. E às vezes o Senhor vai nos permitir viver no estreito para tirar isso, porque o orgulho não é algo que agrada o coração dele e não deve fazer parte da nossa história. Deus muda os propósitos aqui de Saulo, e aí ele muda consequentemente a relação de Saulo e os planos dele.
E aí, depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele começa nessa direção diferente. Segundo ponto, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala no nosso coração. E aqui, bem interessante, eu estou com uma grande parte aqui que ou já fez ou está fazendo o discipulado lá de oração. Uma das grandes dificuldades minha e tua e nossa é parar para ouvir Deus. A gente tem dificuldade para parar para ouvir Deus. A gente tem dificuldade de ouvir Deus porque, primeiro, ou nós não queremos ouvir Deus porque Ele pode falar o que a gente não quer ouvir, ou a gente não quer ouvir Deus porque o nosso ativismo, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, a gente vai lá e ora, levanta, tá bom, já orei, fiz minha obrigação, e eu falo que Deus fica lá esperando assim, agora que eu ia te dizer, você levantou, e depois a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Senhor, por que o Senhor não me orientou? Outra coisa que é muito importante nós entendermos, que quando a gente tem esse encontro com Cristo, e nós que já caminhamos com Ele, tem alguns momentos da nossa história que Deus fala conosco, a gente não quer ouvir Deus e a gente tenta mudar a fala de Deus a nosso favor, para a gente fazer aquilo que a gente quer. Só que Deus não se engana. E nós nos enganamos porque nós somos tolos. Porque nós sabemos que não é de Deus. Isso já viu alguém tentar te trazer para perto para poder te aliciar naquela conversa? Eu acho que na semana passada a gente falou sobre isso. Ai, Deus falou comigo. Não, está acontecendo algo, mas olha, é tanto de Deus que já até tem coisas absurdas que as pessoas dizem nessa relação em dizer que Deus falou. Coisas absurdas mesmo. Coisas totalmente sem propósito, sem nenhum significado cristão, que as pessoas tentam trazer como argumento para dizer que foi Deus que falou. Gente, as coisas que são de Deus trazem paz. As coisas que são de Deus vão aquietar no teu coração. Você vai ter confirmação pela paz que excede a todo entendimento. E você vai caminhar tranquilo. Aquilo que não é de Deus, você tenta, ajeita aqui, ajeita ali. Você vai chegar onde você quer provavelmente. Mas um grande custo você pagará. Porque você vai manipular, você vai tentar mudar os propósitos de Deus. E aqui de novo, se você entregou a história para Ele, bom que você entregue de verdade e cumpra a vontade dEle. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala no nosso coração. Ele se identifica, Ele apresenta as coisas que são importantes. Sabe, é interessante, talvez pelo nosso amadurecimento, né? Amadurecimento aqui nem sempre é pela idade. Né? Alguns adolescentes são super maduros nessa relação de ouvir Deus e de entender Deus. Quando a gente vai amadurecendo nessa caminhada cristã, algumas coisas não fazem tanta diferença como fazia antes de termos a Cristo. Algumas coisas que eram tão importantes para nós antes, depois, tá bom, Senhor, se sim, se não, não. Se o Senhor, embora não vai fazer a diferença dizer não, porque Ele não vai mudar, mas sabe, no nosso coração fica um sentimento diferente, fica uma paz diferente, a gente sofre menos, a gente fala menos, a gente reclama menos, a gente argumenta menos, porque Deus falou no nosso coração. Então Ele vai mudar o plano, Ele vai colocar o plano dEle, se você permitir, Ele vai confirmar esses planos na tua vida, Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar as convicções que você tinha daquilo que é errado, e aí você vai ter que mudar, né, e compreender que é Ele de fato direcionando, e aí a gente precisa andar pela fé, na confiança de que Ele era real. Saulo aqui era uma pessoa que levava a sério a fé dele na não crença de Deus. Né? Era tão forte o não crer que Saulo tinha, que ele ali fala que ele se esforçava. Assim como eu e você nos esforçamos para viver o Evangelho, assim como eu e você nos esforçamos para estar na igreja, assim como eu e você nos esforçamos para servir a Cristo, ele se esforçava pelo não servir a Cristo. Então ele cria de fato naquilo, mas isso não foi o suficiente para que ele não tivesse esse encontro real com o Senhor. Quando Deus muda os planos, Ele fala no coração, Ele fala da necessidade de mudar, e ao mesmo tempo Ele fala no nosso coração da certeza e da confiança que nós precisamos ter da direção que Ele vai dar. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. E aí é bem interessante. Para Ele ser Senhor, a gente vai ter que ouvir, obedecer e seguir a vontade dEle. E aqui sem discussão. Sem discussão. Tem algumas pessoas que dizem que brigaram com Deus.
que questionaram Deus. Eu não tenho coragem. Eu posso falar da minha dor, mas colocar Deus na parede, como alguns tentam fazer, eu posso até dizer, Senhor, está doendo, eu não entendo por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, Senhor, por quê? Eu posso até perguntar, eu posso até, colocar toda a minha ferida para Ele, e Ele recolhe isso, Ele nos ama o suficiente para entender isso. Mas a entrega que eu preciso fazer é dessa forma que Ele faça a direção da nossa história. Então vê que é uma sequência, né? Tem um encontro, Ele muda o projeto. Quando Ele muda o projeto, Ele fala no coração. Quando Ele muda o projeto, fala no coração, então Ele vai governar a nossa história. Se a gente cito esse texto em todas as pregações, se a gente canta isso com tanta alegria, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então por que não entregar de fato e descansar nos braços dEle? Mesmo que a gente não compreenda. Deixar Ele governar, é deixar Ele governar de fato. Mas para isso eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso ter contato com Ele, eu preciso procurar ouvir a voz dEle, eu preciso entender o que Ele quer, porque senão eu vou fazer do meu jeito, e não do jeito dEle. Como que eu vou entender o que Deus quer? As coisas de Deus, por mais que seja o que você acha que está confuso, elas vão acontecendo, elas vão ajeitando. Quando você vê aquilo lá está pronto, são coisas de Deus. A gente estava na praia, agora esses dias nas nossas férias, e em algum momento a gente conversando sobre visto para os Estados Unidos e tal, e a Tânia disse assim, eu não consigo entender porque o visto da Hannah, antes dela ir para a África, ela estava indo para um projeto numa igreja, lá em Fênix. Por que não deu certo? Né? A Raíssa brincou e falou, você tem certeza que você não entendeu por quê? Tá, é verdade. A Hannah ia para os Estados Unidos, na igreja do pastor Clayton, nosso primeiro pastor, fica lá um período trabalhando na igreja lá, na divulgação e tal. E aí eu me lembro que eu estava numa mentoria pastoral lá no Rio Grande, em Santa Catarina, e ela foi de ônibus para o Rio Grande do Sul para tirar o visto com carta da igreja lá, carta da igreja aqui do Bacaxiri, onde ela trabalhava, com uma licença por um período, remunerada, inclusive eles iam propor para ela. Quer dizer, não tinha o porquê não dar certo. E aí chega lá, eles nem abrem os papéis que ela levou e simplesmente negaram o visto dela. E ela me liga chorando, lá onde eu estava. E aí eu disse para ela, e a África? E ela disse assim, eu não tenho condições de ir para lá, você sabe que é muito caro. Eu acho que 15 dias depois, né, ela estava com tudo pronto para viver o que ela viveu na África. E aí esses dias eu conversando com ela sobre esses caminhos de Deus, né? Foi para lá, viveu aquilo que Deus tinha, volta de lá. Vem aqueles meninos que nós acolhemos aqui na igreja, ficaram lá em casa um mês. E aí vem um rapaz aqui de Curitiba para ajudar ela na caminhada com aqueles meninos. E aí quando os meninos vão embora, eles ficam, começam a namorar, estão agora se preparando para o casamento. É projeto de Deus, não tenho dúvida. Mas chorou no momento, porque não teve o visto. Tem momento que a gente vai chorar. Tem momento que a gente não vai entender. Mas a vontade dele será perfeita. Então nós precisamos confiar. Estou trazendo um exemplo simples. Sem dúvida você tem uma aí no teu coração nesse momento. E aí nos encoraja a entregar. Vai ter dor? Vai, mas tem um Deus que é real e que está cuidando de nós. Então, quando Deus muda os nossos planos e Ele fala no nosso coração, Ele precisa governar a nossa história. Gosto muito de pensar na história do governo lá dos reis, que eles, quando falam, os súditos obedecem. E a nossa obediência a Deus não é uma obediência burra, não é algo assim, esse povo é alienado, estão lá seguindo uma palavra que é escrita há tantos anos atrás. Deus se revela a mim e a você, gente. Deus fala conosco lá na nossa casa. Deus não tem nos poupado a face e o ouvir a Ele. Basta a gente estar atento. E aí eu disse hoje de manhã, tem algum momento que eu começo assim, Deus, discutindo com Deus, conversando sobre algumas coisas da minha vida, e aí Ele me traz a lembrança do projeto, do caminho que Ele fez. Observa, as coisas na tua vida, o caminho que Deus fez. E aí quando eu chego no ponto de hoje, eu falo assim, tá bom, Senhor, já entendi, amém, obrigado, peço perdão. Faz um review, volta atrás na tua vida, em algumas circunstâncias, em alguns momentos em que você teve lá as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, e o caminho que Deus está fazendo. Se você está andando no centro da vontade dEle, você vai achar e você vai dizer, Senhor, tá bom, continua, porque o teu plano é perfeito.
mesmo quando eu não entendo. E eu e você só seremos improváveis nas mãos de Deus, se nós então seguirmos a trajetória e o caminho que Ele quer. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Pastor Cleiton dizia assim, nós não somos como um relógio que o relojoeiro constrói, põe na parede e fica lá quando acaba a pilha, lá na cozinha o relógio lá está com a pilha acabada, sei lá, já faz desde que eu estava de férias. Nós não somos um relógio, quando acaba a pilha, fica lá um tempo até que alguém olhe e vai lá e troque a pilha. Deus está trocando a nossa pilha 24 horas por dia, cada segundo da nossa existência, Ele está nos direcionando em cada segundo da nossa vida, e nós só não ouvimos ou sentimos a presença dEle se a gente não se colocar atento a esse falar, a esse ministrar, a essa direção que Ele dá. Quando Ele vem fazer o norte da nossa história, Ele vai nos conduzir o tempo todo. Ele vai nos mostrar o tempo todo, Ele vai nos direcionar o tempo todo. Sabe, às vezes a gente chega como naqueles desenhos, né, de uma encruzilhada, chega na estrada, tem para a direita ou para a esquerda, e agora? E agora, que caminho tomar? E aí Ele vai dizer qual é o caminho, qual é a direção, qual é o norte, né? E aí talvez aquele caminho seja mais difícil do que o outro, mas se Ele está presente, a gente tem garantia de que a gente vai chegar a algum lugar. A palavra diz assim, acho que Atos 9, 17 e 18. Deixa eu confirmar lá. A palavra diz assim, isso mesmo. Quer abrir tua Bíblia lá comigo? Atos 9, 17 e 18. Se você assistiu o filme, antes pega a tua Bíblia e leia essa parte do texto, para você comparar o texto com o filme. E depois volta para a Bíblia. Eu vou colocar o link desse filme lá no WhatsApp da igreja e nos avisos, para você assistir. Verso 15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá pois, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Gente, olha que tremendo. Vá pois, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado, e depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Eu entendo que esse olhar aqui que Saulo passa a ter, com essa citação das escamas que caem, ele ia além da visão humana, mas numa visão espiritual daquilo que Deus queria. Às vezes eu e você estamos andando com Cristo, não aqui como Saulo, que ainda não conhecia Jesus, mas andamos como com os olhos embaçados, embotados, com os olhos sem permitir, sem conseguir ver de fato aquilo que Deus está nos mostrando em todas as estruturas, em todas as circunstâncias da caminhada cristã. Mas quando nós começamos a olhar, a ler a Bíblia, a orar, e a ler a Bíblia, e a orar, e a ler a Bíblia, porque essa é a fonte, não tem outra fonte diferente dessa, essa é a fonte primária, principal, essencial. Aí nós começamos a ter os nossos olhos espirituais abertos, e a gente começa a ver, não o mundo espiritual, porque não é interessante ver ele, mas ver o projeto de Deus, ver a direção de Deus, ver aquilo que Deus está fazendo, ver a mão de Deus nos sustentando no momento de dor, ver Deus direcionando, ver Deus dizendo, né, assim como Ele falou aqui para Ananias sobre Paulo, e nós podemos então ter o nosso coração cheio de esperança, porque a gente, de novo, não está aqui por um acaso, a gente não está aqui só para passar alguns anos nessa vida e depois morrer e acabar, a gente não está aqui para poder levantar, trabalhar, estudar, comer, se divertir e morrer. A gente tem uma história, de Deus para ser vivida e para ser, né, depois na continuidade, quando Ele voltar, viver na presença dEle em todo sempre. Eu e você, como improváveis de Deus, quando permitimos esse toque das mãos de Deus sobre os nossos olhos, sobre o nosso ouvido, sobre a nossa mente, e nós começamos a olhar que, embora eu e você sermos exatamente estranhos como nós somos, né, cheios de defeitos, todos nós somos, ainda assim, sobre a minha vida e a sua,
Deus pode fazer grandes coisas. Que a minha vida e a sua seja para glorificar a Ele. Que a minha vida e a sua seja para olhar para as nossas imperfeições. Gente, a gente não pode se acomodar nisso não, tá? Porque senão fica muito confortável. Ah, eu sou terrível mesmo, Deus. Não, eu sou terrível, mas Senhor, tem misericórdia de mim, me molda, mas não deixa doer tanto. Então me dê sabedoria, porque eu quero mudar sem sofrer. Mas eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero cumprir o Teu projeto. Eu quero que as pessoas possam até olhar para mim e dizer assim, nossa, mas esse... E o Senhor vai dizer assim, é você mesmo. Se levanta e vai, e me obedece, porque eu tenho muito a fazer através da tua vida. E aí o dia em que nós estivermos na presença dEle, a gente vai poder, talvez, né, e nem que não receba o afago de Deus, mas eu creio que Deus vai, eu não sei como vai ser isso, mas a gente tem a oportunidade de estar ali, né, eu falo muito da mesa, aquela mesa sentados, e aí a gente conversa. Sabe quando você fica lembrando história do que foi? E Deus diz assim, olha, lembra daquele dia, eu te instrumentalizei, mas você não teve medo, você testemunhou do meu nome, você teve coragem, que legal que foi aquilo, eu fiquei aqui torcendo por você, eu fiz no teu lugar. Sabe aquele dia que você estava chorando, que você sofreu, eu estava lá, eu te sustentei, mas você sentiu a minha presença, você não me abandonou. E eu creio que é isso que Deus tem para mim e para você, em toda essa trajetória da nossa história aqui, embora sendo nós improváveis. Porque o grande provável é Ele, e Ele nos sustenta. Quero convidar o pessoal do louvor, quero orar com você, pedindo que Deus abra os nossos olhos espirituais, que Deus abra o nosso entendimento, que Ele nos chacoalhe se for preciso, porque o que Paulo viveu foi um grande chacoalhão na história, mas que a gente tenha sabedoria, discernimento, para que não doa tanto. Que a gente seja mais inteligente, que a gente use a nossa inteligência a nosso favor, para a gente andar no centro da vontade dEle. Quero convidar você a ficar em pé, que está aqui no templo. Você que está aí na tua casa, falar aí com o Senhor. Colocar as tuas limitações. Se você tem um coração duro como o de Paulo, se você consegue se identificar com um coração peludo, roxo, de pedra, pede para Deus moldar, pede para Deus transformar. Pede para Deus ocupar o teu coração e que Ele possa te dar um coração sensível, sensível à palavra dEle, sensível ao Evangelho, sensível a olhar a dor do outro. Sabe, nessa entrega que a gente precisa fazer a esse Deus que espera de mim e de você, essa entrega, esse compromisso e entender que Ele pode fazer sobre nós. Queremos, Pai, nessa noite, olhando para a história do grande homem que serviu, Paulo, queremos pedir que o Senhor, olhando para nós nessa noite, que assim como o Senhor fez com ele, e hoje eu entendo que se nós damos liberdade, o Senhor molda, embora essa ação, mas queremos pedir que o Senhor molde, a começar na minha vida, de cada um que se põe no teu trono nesse momento, tirando tudo aquilo que possa ser contrário à tua vontade. Aqui no caso de Paulo era uma perseguição, mas nós às vezes negligenciamos, às vezes levamos assuntos para a mesa da nossa casa, falando mal de igreja, de pastores que testemunham contra as tuas igrejas. Às vezes nas nossas conversas privadas, falando mal da igreja, de um e de outro. Tem misericórdia de nós. Às vezes nós olhamos isso como coisa simples, mas depõe contra o teu evangelho, contra a sua igreja. Isso dá fortaleza no mundo espiritual para Satanás, inclusive contra a nossa vida quando nos colocamos assim. Nós aqui, a Igreja Batista do Jardim Pinheiros, temos nos prostrado aos teus pés, pedindo a tua direção, o teu governo sobre nós. Entendemos que não agradamos a todos, mas estamos aqui para agradar ao Senhor. Se existe um movimento contrário, colocamos diante de ti, porque nós sabemos que o Senhor já foi na frente. Queremos pedir misericórdia pelas pessoas que se levantam contra a sua igreja. Clamamos misericórdia em nome de Jesus nessa noite, porque nós sabemos que o peso da tua mão, sabemos da tua justiça, então pedimos que o Senhor toque corações. Queremos ser uma igreja que abençoa, queremos ser uma igreja de portas abertas para fazer o teu evangelho. Queremos pedir que o Senhor abençoe os nossos vizinhos por extensão da sua igreja. Queremos orar pelas famílias da tua igreja,
que cada um possa se posicionar diante da Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos nessa noite, assim como o Senhor fez com Paulo, e que possamos olhar além, e que possamos Te servir, e que possamos nos alegrar, embora sendo improváveis, mas seres humanos de valor nas Tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, envia-nos, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que Ele te dê uma semana na presença dEle, em nome de Jesus.